estamos aqui mais uma vez no programa Eventos Atuais, ou no podcast Eventos Atuais e a Bíblia. E estamos passando por momentos impressionantes de cumprimentos proféticos como nunca antes na história da humanidade. Literalmente vivendo a Bíblia. Não adianta querer fugir dizendo que não é, porque dessa vez é. E pode até acontecer, a gente tem que ser aqui mente aberta. Sim. Pode acontecer que de repente ali vai dar uma acalmada, mas pelo que a gente está vendo, amigo, todo mundo falando do reset, né? O grande reset. O grande reset que 2030. Vai acontecer em 2030. A Arábia Saudita dizendo que até 2030 ali será o centro do mundo, a cidade de neon, que eles estão construindo, a maior obra, canteiro de obra da história. Então tem muita coisa. Várias cidades, né? Aquela The Line. É, exatamente. Ele também o Hexágono, que é o maior centro tecnológico e médico, desenvolvimento médico do mundo na Arábia Saudita. O pronunciamento do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quando ele coloca aquela linha vermelha, tem a ver com essa cidade? Não, ela ali na realidade é um corredor econômico. Sim. Que sai da Ásia ali, principalmente Índia. Porque não existe esse corredor, né? Não. Para sair da Índia e vir para a Europa são, acho que 6 dias ou 5. Isso vai diminuir. Não, é mais. São 15 dias, vai diminuir em 5, de 3 a 5 dias a distância, porque vão sair da Ásia ali, China. Geograficamente é possível, mas por causa da política dos governos que estão nesse país, é impossível passar um cargueiro ali, né? Porque não tinha aliança econômica. Né? Não tinha como, por exemplo, passar pela Arábia Saudita, entrar ali na Jordânia e sair em Israel. Porque antes tinha que passar pela Turquia, pela Síria. Hoje não tem mais condições disso. Sim. E aí a gente estava conversando aqui sobre o que está se falando. Muito sobre a guerra de Gog e Magog. O que você acha aí, Cleiton? Deixa eu tomar uma água. Então, existe muita especulações, né, que falam a respeito os reis do norte e os reis do sul. Isso, né? Exatamente, porque lá em Ezequiel 37 começa o Vale dos Ossos Secos, o ressurgimento de Israel. Aí, 38, 39, começa a guerra do Gog e Magog. E lá no capítulo 20 de Apocalipse, né, fala de outra guerra, Gog e Magog, mas aí já é o final do milênio. Então o pessoal não sabe... Né, distinguir. Misturam as duas falas, vamos dizer assim. E aí começa a trazer um pouco de confusão. E uma coisa para ilustrar o que o Cleiton está falando, em Gênesis 10, 2, fala assim, Magog, Meseque e Tubal foram filhos de Jafete, que era de Noé. O Jefete e a sua família migraram para a área hoje onde Grécia. Está a Rússia. A Rússia também. Então, Gog é uma pessoa que reina a terra de Magog, que é Rússia. Então, significa que o líder de Magog, o líder de Rússia, é que fará parte dessa ofensiva a Israel. Quando você vê aí no Gênesis algumas palavras que... Por isso que é importante, às vezes, aprender um pouco da língua original, o hebraico, né? Por exemplo, quando a gente fala Shem, Ham e Yafé, quando você fala Yafé, é pessoas bonitas, né? Yafé é coisa bonita. Yavanins é o que eles chamam de grego, né? Das ilhas gregas, daquela região mesmo da Europa, os Yavanins. Quando ele fala de Ham, ele deu a descendência de Cush. E Cush, em hebraico, significa negro. Né? As pessoas são os negros. Então, a gente sabe que ele veio para o sul. E Shem são os semitas, os povos semitas. Exatamente. Então, a terra conhecida naquela época era aquela parte da Europa, mais Grécia, Turquia. A parte de baixo ali. Era uma parte da norte da África. E os países árabes ali. Esse que era o mundo deles, profeticamente falando. Né? E é interessante notar que esse pessoal que foi ali para o leste, ali, né? Se a gente vamos pegar ali, por exemplo, a nação de Israel. O pessoal que foi para o leste e ultrapassou ali as fronteiras de Irã, ou melhor dizendo, Iraque, né? Jordânia, que é hoje, e mais para dentro, eles praticamente ficaram um pouco desaparecidos da história. Principalmente esse povo que são os asiáticos, não é verdade? Ninguém praticamente ouviu falar. Dali ele foi fugindo para Cazaquistão. Exatamente. Esses cristãos aí, né? Exatamente. Aí foi para a Mongólia. É. Você vê, hoje descobriram há pouco tempo atrás uma família no Japão. Yamamoto é uma família judaica. Judaica, de judeus. Judeus. Então é interessante. Mas aqui a pergunta é essa. Será que esta é a guerra de Gog e Magog?
né? Que são as nações ali que a gente... Vamos fazer uma pesquisa? Não vai entrar... Aqui na mesa? O que é que você acha, Cleiton? Então, eu acho que tem muito a ver com a Turquia, né? Porque a gente sabe que Meshec, que eles são príncipes, né? Meshec e Tubal, eles ficam hoje na região da Turquia. Mas realmente Gog seria o anticristo ou o líder militar, eu não sei quem é ele, da terra de Magog, né? E Magog, a maioria dos estudiosos dizem que é Rússia, né? Moscou. Moscou. Então, a resposta sua, essa movimentação, sim, ela é já sinais dessa ofensiva? Olha, por que parece? Porque hoje a aliança, vamos dizer assim, a aliança do outro lado, né? É a Rússia, o Irã, a China, Coreia do Norte. São os 3 principais forças que estão do lado do socialismo, comunismo, infelizmente, agora fazendo alianças através do Irã com países árabes. Exato. Inclusive, algumas armas, sim, com os AMAs, são armas da Coreia do Norte, sim, já foram identificadas. Então, você vê que existe uma aliança já contra Israel, e eles falam que é o pequeno Satã e o grande Satã é os Estados Unidos. Então, existem hoje, né, já saem algumas matérias a respeito disso, que hoje, né, eles vão, os Estados Unidos e Israel vão enfrentar 4 ataques. Frontes, Então vai ser econômica, social, por isso que está essa desgraça desse TikTok tentando destruir uma geração, né, e militares. Então você vê que eles estão tentando sugar. Então a OTAN, os Estados Unidos estão reabastecendo a OTAN, a luta da guerra da Ucrânia com a Rússia. Agora Israel lutando com Hezbollah e com Hamas. Outra munição indo embora, ou finanças também indo embora. E aí tem a econômica, a China tentando fazer o BRICS, infelizmente o Brasil também está envolvido, para desdolarizar algumas compras. Então você vê que eles estão enfraquecendo, né, a maior economia mundial. Que é o apoio da subsistência da nação de Israel neste século passado, praticamente. Sim. É interessante você olhar quando você, né, vê as notícias, história recente. Teve uma reunião, não só uma, do presidente da Turquia, presidente do Irã e presidente da Rússia. Meu pai. Erdogan, Putin e o... Xi Jinping. Não, do Irã. A do Irã? Do Irã, são os 3. Ayatollah Khamenei. Ayatollah Khamenei. Então, são os 3. Eles tiveram reuniões já várias. E existe ali um acordo, né? Que o país for atacado, o outro tem que vir ao socorro. Então, está patente, mas ao mesmo tempo, tem aqui um texto na Bíblia que alguns estudiosos, né, sobre profecias, dizem que não foi ainda cumprido. E este texto, esta parte da história, que na realidade é um salmos, um cântico, mas é um cântico profético de Asaf. Se encontra no livro de Salmos, no capítulo 83, e eu vou ler aqui dos versículos 1 a 8. Diz assim: ó Deus, não fiques em silêncio, não feches os ouvidos e não permaneças calado, ó Deus. Não ouves o tumulto de teus adversários? Não vês que teus inimigos te desafiam? Tramam com astúcia contra o teu povo, conspiram contra os teus protegidos. Dizem: venham, exterminemos a nação de Israel, para que ninguém se lembre de sua existência. Sim, em unanimidade decidiram, fizeram um tratado e aliaram-se contra ti. Aí aqui é interessante que diz as nações, né? Começa com os edomitas, depois os ismaelitas, os moabitas, os agarenos, os gebalitas, os amonitas, os amalequitas, os povos da Filistia e de Tiro. A eles também se uniram, olha que coisa interessante aqui, os assírios, e se aliaram aos descendentes de Ló. Então aqui tem uma lista de nações que eles prometeram aniquilar, fazer Israel sumir da história tal que nunca mais iriam se lembrar que existiu Israel. E isso aqui não foi cumprido no ano 70. Não foi. Não foi cumprido na época que o povo foi exilado pela Babilônia. Também não foi, porque a Babilônia ela conquistou todos esses reinos que estavam ao redor e uniu todos.
não foi cumprido. Não foi com a Síria, não foi com a Babilônia. Síria, não foi com a Babilônia, não foi com a Pérsia e não foi com Roma. Também não foi. Então, alguns estudiosos, isso aqui é muito interessante, eles dizem o seguinte, que talvez antes da guerra de Gog e Magog possa existir esta guerra aqui, porque talvez esta guerra seja uma guerra de limpeza, realinhamento, reposição das peças ali da região que estava faltando para que venha a paz, né? É isso. E aí voltamos novamente àquele texto de Tessalonicenses. Quando ouviram falar em paz e segurança, virá a repentina destruição. E é importante notar que quando falam que Israel, eles virão contra Israel, principalmente Gog e Magog, vai ser uma cidade que está em paz, não tem inimigos, sem muros, não vai ter cerca, não vai ter nada. Então, podemos aqui dizer que temos que pensar sobre isso aqui. Talvez essa guerra é a primeira. Eu creio assim, a aproximação da Rússia com a China já é longa, já tem muito tempo que eles estão alinhados. A China não declarou, acho que oficialmente, a sua posição contra Israel, porque talvez não convenha ainda para eles, mas está bem claro que agora, nesse ataque do Hamas a Israel, as posições globais estão ficando cada vez mais claras. Então, eu não creio que ainda é o ataque a Israel, o grande ataque, porque vai se amontoar um exército de milhares e milhares e milhares. Eu estive fazendo uma análise do exército, do número de soldados do exército da Coreia do Norte, da Rússia e do Irã e da China, e os números da Coreia do Norte foram que me assustaram mais. Um país relativamente pequeno com mais de 1 milhão de soldados. 1 milhão e 300. Então, praticamente, a população de homens ali, talvez a maior parte seja soldados deles, né? E que não seja, não, para ver o que acontece. Exatamente. E eles são um exército que costumam sempre fazer aquelas manifestações de mostrar o poderio deles, né? Como é que eles são, andando... Ali tem mais ou menos 200 mil soldados andando perfeitamente idênticos. Sincronizados. Chega a ter ser uma coisa até interessante. É óbvio, tem um lado mal, mas a gente nunca pode deixar de ver o lado da organização, da capacidade de se organizar. Isso aí ninguém pode... E os coreanos, eles têm essa característica, não somente do norte, mas do sul também. Quando a gente viu as igrejas, quando fazem algum evento ali, eles fazem perfeito, não há defeito. Então, eu creio que agora... não tem como negar que está para acontecer ou começou o início desse ataque que eventualmente vai acontecer na terra de Israel, onde virão esses exércitos e Deus irá manifestar o poder dele. E aqui nós vamos mostrar, tem um mapa que é exatamente como era aquela região ali do Oriente Médio no Salmo 83. Então, aqui, se alguém puder ir lendo aqui, aqui fala, por exemplo, os Edomitas, tá aqui, cadê Edom? Aqui, embaixo. Aqui embaixo. Essa cidade aqui, não sei se está dando para ver aí, eu estou apontando. Depois, qual é o outro povo? Edomitas. Depois vem Ismaelitas, que é aqui, ó, ao lado. Do lado aqui. Que hoje fica também na região da Jordânia, mais ou menos. Mais ou menos ali, Jordânia. Esse é o mapa político da época. Antigo, né? Aí vem os Moabitas, que é aqui. Moab. Cadê os agarenos? Aqui, Agarites. Então, esses são descendentes de Agar também. Que tem uma tradição que os ismaelitas, que são filhos de Agar, que é Ismael, mas teve outros filhos, Agar. É uma tradição. Então, é uma tradição, tá aqui do lado. Aí vamos para Gebalitas. Cadê esse Gebal? Lá em cima. Isso, olha lá que coisa de louco, gente. Quem é que diz que esse povo aqui naquela época já era contra Israel? Hoje é o Líbano, né? É o Líbano, exatamente. Porque o Líbano hoje, há de se dizer que não é mais uma nação. Sim, é Líbano virou uma confusão, são várias tribos dominando ali. Ninguém sabe quem é presidente, quem é nada. É tanto que há pouco tempo atrás teve uma das maiores explosões. Até hoje ninguém sabe o que foi aquilo. Parecia uma explosão nuclear. Sacudiu e acabou de vez com a nação. Depois desses Gebalitas, os Amonitas, está aqui Amon, aqui em cima. Os Amalequitas, aonde eles estão aqui, ó, aqui embaixo, na época do sul, são tribos que estão espalhadas ali também por todo lado. Vamos aqui mais, quem são mais os próximos? Povos da Filistia, está aqui, ó. Os filisteus. A faixa de Gaza é onde ali hoje estão até hoje. Os palestinos, não saíram dali, foram para lá, para cá. Aí depois tem Tiro, que é lá em cima.
Tiro e Sidom. Tiro e Sidom, que hoje é o Líbano. Sim. E a eles também se unirão os assírios. Eles estão para cá, ó. Lá em cima. Isso. Aqui hoje é Síria. Hoje é Síria, mas era a Síria. Então ela faz uma volta e vem para cá, né? Isso. Na realidade eles estão para o leste. Sim. E por último os descendentes de Ló, que está aqui, que é esse povo aqui. Sim. Ficaram por aqui mesmo, não saíram. É tanto que Moab e Amon. Aqui embaixo era o mar, era onde era Sodoma e Gomorra. Sim. Na época explodiu tudo. E eles ficaram aqui, Moab e Amon, que são parentes, né? De Abraão. Sobrinho. De Abraão. É o sobrinhozinho, o bebê Moabitas do Abraão. E Amonitas. Então, nós podemos dizer que pode ser que exista essa guerra pequena antes, né? Não dá para entender, porque uma boa parte, eu não sei, a Jordânia, eu não creio que vai se envolver, talvez pode um grupo da Jordânia passar por ali, porque essa semana passada, eu não sei se vocês prestaram atenção, o pessoal do ISIS e daquele outro grupo ali... O Talibã? Talibã. Sim, pediram licença para passar pela Jordânia, que é aqui, ó. Jordânia é isso aqui, ó. Isso. Eles queriam passar por aqui para invadir Israel. O ISIS é um turma do Talibã, o ISIS, né? E o que a Jordânia fez? Não, por aqui de jeito nenhum. Aqui por cima eles não podem, que aqui já está uma bagunça. A Síria hoje, onde é a Síria, Damasco, isso ali virou um inferno, infelizmente. É porque existe porque tem que entender um pouco sobre a mentalidade do Islã. Né? Existe as duas casas do Islã que a gente chama, né? Que é os xiitas e os sunitas. Então existe uma briga muito grande quem é que vai dominar o califato. O que é o califato? É a União Muçulmana que vai controlar o mundo. Então eles querem esse califato. Exatamente. Só que a Arábia Saudita quer encabeçar isso porque elas dizem, né, que eles têm por direito, Medina. Por direito. Foi dali que saiu o Muhammad veio daquela terra. Maomé. E o Irã, que é os xiitas, que eles falam que a descendência tinha que ser direta de Muhammad. E os sunitas acreditam que qualquer um pode subir ao seu cargo de califato. De califa. É que teve, na realidade, o que aconteceu foi uma divisão. E hoje a gente... Mas como divisão? Meu irmão, as igrejas têm divisões, as denominações têm divisões. O judaísmo tem várias divisões. É comum, né? É comum. E se você for realmente, se você for ver quantas divisões tem o Islã, a gente fala a maioria que é xiita e sunita, mas tem os drusos, tem muita gente. Tem muita divisão. Então, aquela velha história. Sim. O próprio Cristo falou, um reino subdividido ou dividido não subsistirá. Então, todas as nações do mundo, infelizmente, nosso país hoje é um país dividido. Estados Unidos da América, que é onde estamos, é um país dividido. Canadá é um país... Então, o mundo está dividido e a procura de alguém, um líder que possa unir. E é interessante que Israel procura a paz. Eles querem um líder. Já tem muito tempo. Nós queremos um Messias que venha trazer a paz. O Messias, o que ele vem... A primeira pergunta que você faz, principalmente a um judeu, o que o Messias vai fazer? Paz. O templo. A dificuldade hoje do judeu acreditar no nosso Cristo Jesus é exatamente essa, porque eles não entendem essas duas vindas do Senhor. Então ele fala assim, Jesus apareceu, tinha que ter paz, eliminar Roma e a gente está governando o mundo. Exato. Então essa dificuldade que eles têm hoje de acreditar em Cristo. Exato, mas aí a gente entende que Deus o cegou por causa das nações. Exatamente, para ter salvação das nações. Eles não entendem porque com todo o problema que existe, a bênção de Abraão está sobre o povo de Israel. Tanto que você vai em toda parte do mundo, eu estive na Europa, todo lugar do mundo onde... As melhores cidades. As melhores cidades que existiram no passado, bem passado e no passado recente, foram onde eles estiveram, veio a prosperidade, o crescimento. Tem a bênção de Deus, não há de si. Sempre. Não há os Estados Unidos, o segredo dos Estados Unidos até hoje. É uma potência porque abençoou os imigrantes que vieram para cá e também... a pregação do evangelho, a propagação do evangelho no mundo. Então, está aqui, né, na América, esses dois sinais como prova disso. Podemos dizer, então, que o que está acontecendo agora
nós vemos que, apesar da tensão dessa área aqui, é que a paz está mais perto, por incrível que pareça, agora, porque a resolução dessa situação, se eliminar o Hamas, vamos eliminar o ponto maior de oposição contra a paz. Sem dúvida alguma. Por que é que aconteceu isso? Aí a gente volta de novo. O Irã, quando soube que esse tratado de paz estava praticamente feito, estava feito, não faltava mais nada. Estavam ainda pessoas para lá e para cá. Nós comentamos sobre isso por debaixo do pano, reuniões de grandes alto nível, estadistas. Então, até vazou uma que aquilo que a gente falou aqui no começo, assim, Israel estava disposto a trazer toda uma infraestrutura para a Palestina, transformando numa Tel Aviv, e toda a economia que iria forjar isso, ou fazer esse acordo de paz para Israel poder fazer isso com os palestinos, era através da Arábia Saudita. Então estava pronto para um acordo de paz mesmo, assim, que o Oriente Médio jamais viu, né? E é interessante que o próprio Mohammed bin Salman, MBS, ele é conhecido como MBS, ele falou isso: nós queremos dar uma vida boa para os nossos irmãos palestinos. Mas, infelizmente, tinha esse impedimento. E muitas vezes, aqui a gente tem que falar, e é dolorido, o mal vem para que possa o bem, né, prevalecer. Aquela questão que eu te falei no começo, né? Toda a restauração ou reforma, ela traz uma bagunça para melhorar. E nós temos, assim, nós sabemos que realmente o Hamas tem seus dias contados. O Hamas fora de cena, essa paz está para vir e está muito próxima, porque por mais que seja um ano, talvez 2, essa incursão dentro de Hamas, em pouco tempo, quando Israel se compromete a fazer um projeto, o projeto vai ser acabado. E nós temos aqui essa data, 2030. Então daqui, nós estamos em 2023, a 2030 tem tempo para fazer muita coisa. Tem. Gente, eu quero deixar uma palavra aqui para vocês que estão assistindo, é muito importante. Não tenha medo do que está acontecendo, porque lá no trono existe um que tem o controle de toda a história, passado, presente e futuro. Ele é invisível. O mundo visível já é grande, os planetas, o universo. Imagine o mundo invisível. Paulo teve a oportunidade de subir ao terceiro céu e ele depois declara que é indescritível, não dá para comentar, a mente humana não alcança. Mas você que sabe que um dia vai deixar este mundo, porque a gente está falando aqui sobre profecias, eventos e acontecimentos, e de repente uma bomba cai lá, mata 1, mata 2, mata 100, mata 1000, a pessoa morreu numa guerra. Mas aqui a gente pode morrer sentado aqui onde eu estou falando, basta um coágulo numa veia mais da finura de um fio de cabelo, e minha vida se acaba aqui, você me assistindo. Então é importante você estar preparado. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Confesse a Ele, faça uma oração: Deus, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Eu creio que Jesus é o ungido, o Messias prometido, que veio para os seus não o aceitaram por um propósito de Deus, para que a mensagem fosse propagada ao redor do mundo, e hoje existem milhões e milhões e milhões, bilhões de pessoas que conhecem o caminho, a verdade e a vida. E você pode ser um desses. Não deixe para amanhã, que amanhã pode ser tarde. Deus abençoe sua vida. Tome essa decisão e nos vemos no próximo podcast. Abre aí. Um beijo para todos. Beijo a todos.